Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou o Marcos Marangoni, e toda semana eu e a Aninha estamos aqui no podcast Projeto R1 São Paulo para te ajudar a entender como funcionam as provas de residência e o que você precisa ter em mente na preparação para as residências médicas aqui do estado de São Paulo, principalmente nessa reta final. É isso. Eu e o Marcão, a gente já falou aqui sobre os editais das provas da USP, Unifesp e Unicamp, mas a gente vai aprofundar todas as etapas desse processo seletivo. Então, a gente vai falar sobre a prova teórica, vai falar da prova prática, avaliação de currículo e tem papo para muita coisa aqui no Projeto R1. E não só as etapas do processo de seleção, né, Aninha? A gente também te ajuda a jogar essa tensão um pouco mais de lado e focar na sua saúde mental, que é extremamente importante nesse momento. O controle da ansiedade, valorização da sua trajetória até aqui. Vamos lá, então? Bora! Gente, hoje a gente veio aqui para apagar os incêndios que devem estar rolando na cabecinha de vocês nesse período intenso de provas de residência médica. A gente já passou por isso, né, Marcão? E a gente sabe que a vida não é fácil. Não é fácil mesmo. Para acalmar os desesperados hoje, a gente vai chamar aqui uma convidada muito especial, que foi minha caloura na faculdade e hoje é professora aqui da mentoria para bater um papo com a gente. Professora da clínica também, minha salvadora da pátria da clínica médica. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer te ter aqui com a gente. Bora se apresentar para esse povo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, para quem ainda não me conhece, eu sou professora da clínica médica, professora da mentoria. Fui caloura do Marcão, sofri na mão dele no CAISM, pra quem não sabe, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês a conversar um pouquinho sobre essa etapa que muito importante dessa reta final, que é manter a calma e a tranquilidade. Muito mais fácil falar do que fazer, mas a gente vai ajudar, porque a gente também passou por isso, beleza? Com certeza, e a Ana ainda tem, acho que o diferencial, né, Marcão, de que ela não só passou, como ela está passando por isso de novo. Então, Ana, conta um pouquinho mais pra gente da tua trajetória, assim. Acho que é muito importante compartilhar todas as emoções, as ruins, as boas, tudo. Mas vamos começar aí nessa pequena montanha-russa que é a minha trajetória. Eu formei na Unicamp, né? Fiz clínica médica lá também. E no R2 de clínica médica eu decidi, por alguma razão obscura, que até agora não está clara, que eu ia fazer cirurgia cardiovascular. Olha que a galera da MED tentou fazer ela desvirtuar disso aí. E deu certo, de certa forma. E aí eu decidi, não, vou fazer. Prestei. Muito quase deu certo. Foi meio ponto na USP que faltou. E um ponto no Sul São Paulo, que é o Dante Pazanese, que também faltou, que era um ponto que eu tinha errado no gabarito. Ou seja, alguém não queria que eu fosse. Então, tudo bem, aceitei. Chorei por uma semana, mas fiquei bem depois disso. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus. E aí, no fim, eu decidi que, de fato, foi um absurdo negócio, um delírio coletivo, um surto coletivo, fazer cirurgia cardíaca. E eu voltei para o meu plano original lá da faculdade, que era prestar cardiologia. E aí eu decidi, troquei completamente meu modelo de estudo, falei, agora eu vou estudar para R3. E aí, para quem estava estudando cirurgia e preventiva e GO, larguei para poder estudar o que realmente interessa. Ótimo. Você me lembrou agora uma coisa que a gente brincava quando a gente veio escolher um anticoncepcional, por exemplo, na residência, quando a gente ia prescrever, a gente não sabia a diferença, né? Ai, vocês brincavam, Marcão. Aí a gente fazia assim, ó, a gente vai colocar o nome de todos os anticoncepcionais num saquinho. O que sair? E a gente vai sortear. O que sair, a gente vai prescrever. Então, acho que a escolha da residência, a gente não recomenda fazer os efeitos colaterais, isso. Inclusive desse jeito, entendeu? Exato. Olha! Exato, eu não tinha essa consciência. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de divulgar. Exato. Hoje é dia Hoje é dia de se entregar, inclusive, né? Se teu chefe ouvisse isso, Marcão. Mas isso da escolha, né? De escolher, eu acho que já é um ponto importante pra gente falar, né? Mas calma que agora que a gente já fez as apresentações, bora pro episódio. Vamos lá? Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Pessoal, a maioria das primeiras fases das provas de residência aqui em São Paulo ainda não aconteceram ou
estão acontecendo agora, né? Na data da liberação desse episódio, provavelmente já aconteceu aí a USP Ribeirão e a Einstein, já tiveram a sua primeira fase. Mas ainda tem muita coisa pra rolar aí pela frente, né, Marcão? No dia 27 a gente tem a USP São Paulo, depois a gente tem a Unicamp, a gente ainda não sabe quando vai ser IANSP, a gente ainda não sabe quanto vai ser Sul São Paulo, então... isso gera bastante conflito aí, mas com certeza ainda tem muita coisa pra rolar pela frente, e aí é que a galera começa a se desesperar, né? É isso mesmo. Boa, Aninha. Só pra relembrar que a gente dá a data aqui, mas ela é baseada no dia de estreia do podcast, né? Então, se você tá escutando esse episódio depois dele ser publicado, vale a pena dar uma olhada no streaming ou no site, qual que foi a data de lançamento pra você não se perder, beleza? Boa. Disclaimer feito. Agora eu queria que a gente desse uma visão geral para as pessoas, assim, do que a gente pode esperar desse podcast e de como a gente pode lidar nesses últimos dias, nesses momentos de tensão, com a ajuda da Ana, né? A Ana, como a gente falou, ela tá na nossa mentoria esse ano inteiro. A Ana foi nossa aluna da mentoria no ano anterior, então tem muito a acrescentar. A galera que tá ouvindo, que já prestou prova, sabe que a Ana já era, assim... um destaque em motivação no grupo, quando a gente entrava fazer as calls com os alunos da mentoria, com os mentorados, ou quando a gente tinha que chamar no grupo mesmo. Ela era uma das primeiras a puxar o barco do tipo, galera, vamos pra cima, não é assim, as coisas não estão perdidas. E não foi à toa que o convite pra ela fez todo sentido do mundo pra estar aqui com a gente hoje, né? Acho que é muito importante que a gente trabalhe um pouquinho sobre o como é difícil passar em todas as instituições, né? A maioria das pessoas não tem as aprovações que a gente descreve por vezes aqui no projeto, no próprio podcast, né? No sentido de dizer, olha, dá pra passar em várias... dá pra passar em várias, mas também dá pra não passar, né? Dá pra deixar alguma passar, seja pelo nível de dificuldade da prova, seja porque você não estava preparado. Eu lembro, assim, que uma grande amiga minha da residência, ela é de uma panela irmã, ela é formada na Unicamp e ela não se classificou para a segunda fase da Unicamp de Clínica Médica, que era a primeira escolha dela. E ela ficou em segundo lugar geral na USP São Paulo para Clínica Médica. Então... não vai ser um único resultado que define o teu futuro, né? Muito pelo contrário, assim. Então, eu acho que é muito importante que todos saibam, assim, que já passaram por processo seletivo bastante difíceis, que vocês podem ficar pressionando, assim, às vezes um baque de um resultado ruim acaba complicando os seguintes, no sentido de achar, não fiz nada, estudei o ano inteiro e tô jogando as coisas fora, estou fazendo a coisa errada. A Ana mesmo, com a história que ela contou, né, podia ter baixado a cabeça, assim, e ela sabe do potencial dela, sabe o quanto tinha estudado, o quanto podia ter dado certo se não fosse Deus querendo que não desse, né, Ana? Não tem outra possibilidade nesse caso. Mas eu acho que a cobrança excessiva, assim, a autocobrança mesmo de a gente achar que não é suficiente, que sempre precisa ter estudado tudo, ler tudo de tudo, estudar muito mais do que a gente de fato estudou, acaba sendo muito deletéria nessa etapa do processo, né? Não sei, Ana, se tu quer compartilhar com a gente alguma angústia, assim, que tu viveu, algo que com certeza tu queria apagar da memória, assim, mas que serve de exemplo pra muita gente. Eu acho que foi... assim, primeiro... tem uma coisa que tem acontecido, vai começar a acontecer com alguns de vocês, é perfeitamente normal, mas à medida que você faz mais de uma prova, é muito comum que você... eu falo em gíria, mas é mais fácil. É muito comum a gente pipocar em alguma prova. Então, você não consegue ir maravilhosamente bem em todas as provas que você prestar, mas o que vai ser mais determinante é como que você vai lidar com essa prova na qual você pipocou. Então... quando eu fui fazer, lá no primeiro ano, quando eu fui prestar a clínica, eu fiz Unicamp, que é onde eu queria ir mesmo, e eu fiz IANSP porque eu tinham falado bem do serviço, falaram que tinha bastante demanda e tal, e eu fui muito mal na prova do IANSP, assim, muito absurdamente mal, assim. E, assim, eu tinha falado, eu vou ficar desesperada, e aí eu vou pipocar em todas as provas subsequentes, ou eu vou respirar fundo e falar, não, beleza, nada a ver. E isso é uma coisa que vai acabar acontecendo, porque é humanamente impossível você manter um desempenho alto e constante em todas as provas, mas é muito possível que você consiga buscar ferramentas dentro de si para poder se recuperar. Porque, querendo ou não, nunca é um esforço deletério. É uma coisa, eu fui mal nessa prova, quer dizer que tudo que eu fiz o ano inteiro não serviu de nada. Mentira. Porque tudo que você construiu de conhecimento continua lá. Então,
foi como a Ana falou. Depois que eu fiz as provas, que eu fiquei tão assim na trave, eu tinha a opção de ficar muito brava e ficar revoltada e desencanar de tudo. Ou eu tinha a opção de falar, não, tudo bem. Se eu cheguei até aqui, se faltou tão pouco, quer dizer que a minha preparação até aqui não foi das piores. E realmente não foi, eu sabia que não tinha sido. E a de vocês, provavelmente, quase 100% de certeza que também não foi. Então não é nunca algo que vocês vão jogar fora. E tem mais, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso, que a gente só pipoca, a gente só vai mal, a gente só erra quando a gente faz, né? Então, Sim. Quem não tá fazendo, não tá errando nada. Não tá Exatamente. fracassando. É fácil. Porque exato. a pessoa não tá fazendo, né? Então, a gente se dispor a ir atrás do nosso sonho, a gente se dispor a ir atrás daquilo que a gente tem vontade, é isso. A gente vai errar, vai ter vezes que a gente vai errar, vai ter vezes que a gente vai falhar, que vai ter que voltar pra trás, vai ter que andar pra trás. E tá tudo bem. Isso é de quem se dispõe a andar pra frente. É né? aprendizado, é crescimento, né? Eu sei que no momento, quando acontece, é muito difícil tirar todas essas conclusões, né? Pensar, nossa, não, mas tudo bem, me ferrei e não, fui muito mal nessa prova, mas não, aprendizado, vida que segue, não. E faz parte do processo de luto, né? O desespero, a tristeza, mas é muito importante que a gente consiga ter resiliência e levantar a cabeça e pensar, pera, eu não sou um médico pior por conta disso, a minha vaga não tá comprometida por conta disso, de fato eu vou ter outras oportunidades, foi um deslize, e esse deslize pode acontecer por N motivos, né? Um deslize pode acontecer porque tá tendo um piriri no dia da prova, o deslize pode acontecer porque bebeu demais e resolveu ir pra prova bêbado, mas pode acontecer porque teve uma perda familiar importante naquela semana, naquele dia, porque foi assaltado na esquina. Eu conto sempre a história de uma grande amiga minha que ela foi assaltada na ida pro vestibular de medicina. Ela tava no 2º, 3º ano de cursinho e no caminho roubaram a bolsa dela, assim, a única coisa que tinha dentro da bolsa, a carteira de identidade pra fazer a prova. E assim, dá pra fazer BO, dá pra fazer tudo, mas e o psicológico, né? E como fica depois que tu passa por um baque desse tamanho? Então, muitas coisas podem comprometer o dia, né? E eu acho que não dá pra gente depositar toda a nossa confiança, todo o ano de estudo, todo o nosso conhecimento, a dedicação e tudo mais, em um único dia que é só uma foto. E o que a Ana falou também, né? Essa prova, a prova de residência, não é o último, nem o único processo seletivo que você vai prestar, né? Sabe-se lá o que você vai fazer ainda. Então, é isso, é como você vai lidar. Como você vai lidar com as provas que estão por vir. Não só prova escrita, né? Mas as avaliações, como você vai ser avaliado diversas vezes ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, como você lida com isso, né? Então, a prova de residência não é a última prova que vocês vão fazer. Não. Absolutamente. Não, com certeza não. E além do mais, né, a gente sempre fala ao longo da mentoria, ao longo do curso, dos cursos de maneira geral, que estudar para residência é muito diferente de estudar para a vida. Porque a residência cobra muitas peculiaridades, assim. E isso serve tanto para o lado positivo, no sentido de não precisa abraçar o mundo, você está estudando para um processo seletivo. E quanto mais você quer abraçar o mundo, inclusive as suas chances de errar, de falhar, podem aumentar. Eu mesmo falo, assim, são inúmeras as vezes que eu estou fazendo questão de clínica médica e que eu erro a questão de clínica médica por ter um conhecimento além do que é cobrado de mim naquela questão. Simplesmente por começar a fosforilar, pensar além da caixa para aquela questão, ou mesmo porque na prática não é... Na prática baseada em evidência, não na prática corriqueira, não é exatamente aquilo ali que cai, e isso tudo tem muito impacto, né? E a gente tava falando de escolha. Ana, como foi pra ti, assim, escolher a instituição que tu queria prestar? Se isso foi, assim, não, tenho certeza que é isso, ou teve um baque também em relação a isso? Teve um pouco de baque, assim, questão de clínica médica não teve muito baque, assim, porque assim, eu queria ficar em casa, eu queria continuar na Unicamp, que é um serviço é um lugar que eu sou apaixonada. Melhor hospital, gente, melhor lugar hospital, é a Unicamp. Sim, melhor escola do Brasil, desculpa. E pra cardio, tanto pra cardio quanto pra cirurgia cardiovascular, não tem muito pra onde correr. Aí ou Dante Pazanese ou USP São Paulo, não tem como, Incor. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. E assim, não tem que ser também. É uma coisa, são diversos fatores que têm que ser levados em conta antes de você pensar no local em si, mas onde fica o hospital, o que tem, além do hospital, tem outras coisas pessoais, em relação à cidade, família, grana, porque isso conta bastante.
e perspectiva de futuro. Então, às vezes, você, dependendo do que você quer para a sua vida mais para frente, se você consegue ter essa visibilidade, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é só, eu conheci, o Hospital X, o pessoal fala muito bem, tem um nome e tal. Eu acho que você se ater ao pessoal fala muito bem, fica um pouco enviesado, porque é interessante que você tire a sua opinião do lugar. Porque, você que vai trabalhar lá, você que vai ficar, depositar, sei lá, pelo menos 2 anos, 3 anos da sua vida nesse lugar. Então, se você falar, é um lugar que alguém me falou que é muito bom, e você vai com nessa noção, às vezes você se frustra, às vezes não é o que você queria, porque o que é bom pra você, o que é bom pra pessoa que te falou, pode não ser a sua praia. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem executada, muito bem estudada. Então, eu sempre falo, mas como é que eu vou decidir entre A ou B? O pessoal da mentoria sempre pergunta. Eu falo, cara, conheça o hospital, visita o hospital se você conseguir, conversa com quem tá lá. Porque, querendo ou não, mesmo, eu falei, tem o Encore e o Dante que são ótimos, mas assim, os dois têm pontos negativos, e você saber disso sempre tem, também é muito importante, porque isso, inclusive, te perguntam na entrevista, porque se você chegar falando, isso aqui é maravilhoso, excelente e tal, chegar com uma visão idealizada, romantizada, não vai dar certo também. Eles querem que você tenha esse senso crítico. Então, é uma coisa que não podem te dizer. Inclusive perguntam, né, na residência de cardio, por exemplo, assim, tu sabe que aqui é pesado, né? Total. Sabe que aqui nem sempre a gente consegue respeitar a carga horária e você sabe que vai ser puxado, você sabe que você vai ter cerca de 70 plantões no R1 e no R2 pra cumprir. E assim, ninguém tá aqui pra brincadeira, né? Mas eu acho que 2 pontos que tu levantou, Ana, são muito importantes, assim. O primeiro eu chamaria de... Eu diria que o caminho também é muito importante, porque a gente pensa lá no final, tipo, nossa, eu vou ser um cardiologista foda, eu vou ser um endócrino, um dermato, qualquer coisa, eu vou ser muito bom. E a gente não pensa que o caminho da residência também a gente tá vivendo, né? Não é pra sobreviver, não é pra se arrastar nesse período, assim. E o segundo, eu falaria a respeito do nome da instituição, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo nome, então, eu quero fazer a instituição A, quero fazer a instituição B, e eu não vejo se de fato aquela instituição faz sentido pra mim. E eu não digo nem no fazer sentido de maneira figurada, assim, de tipo, não gosto da ideologia, da metodologia, nem nada disso, mas no sentido de retorno pra tua especialidade também. Então, por exemplo, se você pretende ser cirurgião geral, voltar pro interior, mais vale você fazer residência no hospital do SUS aqui em São Paulo, ou nos outros cantos do país, num hospital menor, um hospital com trauma, por exemplo, porque esse vai ser o teu dia a dia, no hospital que opera muito, do que você ficar num grande centro, operando pouco, com várias subespecialidades. Então, e na clínica, a mesma coisa. Nossa, você quer uma especialidade mais ambulatorial, você quer ter um melhor conhecimento sobre o manejo de paciente crítico, isso vai definir completamente onde você vai ir. Sempre que me perguntam a respeito das residências de clínica médica, eu costumo ponderar muito, assim, os pontos negativos. E não é por não gostar da instituição, eu sou apaixonada pela minha residência, assim, eu gostei muito, sou muito grata a todo o conhecimento que eu tive lá, mas eu acho que você tem que saber o que é ruim pra entrar. Sim. Porque é muito fácil entrar esperando que seja tudo maravilhoso e quebrar a cara depois. Mas não, eu sei que lá não tem isso e isso não vai fazer falta na minha formação nesse momento. Independente, você sempre vai se frustrar, né? Sim. Independente de qualquer... independente de você... é a vida, na verdade. Vai se frustrar com absolutamente tudo. Mas eu acho legal a gente estar falando disso de escolha, porque vários dos nossos alunos têm perguntado de escolher, por exemplo, entre o Einstein e a USP Ribeirão, que vão ser no mesmo dia. Então, é isso. Não é escolher... Talvez não seja sobre escolher a residência, seja sobre escolher o seu futuro. Onde você quer morar no futuro? Qual é a subespecialidade que você quer prestar? Tipo, é isso que a Ana falou, você quer morar onde? Você quer morar no interior? Você quer voltar para algum outro lugar? Quão dependente você é do urbanismo ou da sua qualidade de vida? Então... Você gosta de viajar, né, Marcão? Exato, gosta de viajar. E outra coisa, dentro da própria residência, a gente também tem que... Porque não é que lá, meu futuro, eu sei, os 2 anos vão passar, tudo bem, residência acaba, é um fato. Mas não tem que ser um martírio. Não, então, uma coisa que as pessoas ficam muito... Vou dar um exemplo mais prático, que eu tinha um amigo que ele estava prestando cardiovascular também comigo, e ele perguntou, a gente fica quanto tempo no centro cirúrgico no primeiro ano? Eu falei pra ele, 0. Então, assim, você tem essa expectativa do que te espera na própria residência. Então, o que eu vou ter, onde eu vou passar, o que vai ter, o que não vai ter. Porque às vezes a gente chega também com essa visão romântica na residência, achando que vai fazer acontecer. E é frustrante, porque se você não for atrás de saber exatamente o que te espera,
a sua expectativa dificilmente vai ser alcançada. E os porquês têm que sempre ser extrapolados mesmo, né? Eu lembro, por exemplo, eu cheguei a pagar a minha inscrição para a USP Ribeirão e eu não fui fazer a prova. Já tinha decidido antes, não cheguei a comprar passagem, nada, então eu desperdicei só R$780. Só. Deus. Pessoa milionária, só R$700. Mas deixei de pagar com passagem, hospedagem, então eu interpreto que deu boa, porque todas as outras eu simplesmente joguei no lixo, porque eu escolhi uma delas, né? Então foi dinheiro saindo pelo ralo. Mas enfim, eu deixei de fazer e o meu motivo de escolha, assim, pra muita gente pode não ter sido justo, mas pra mim é um dos motivos mais importantes da minha vida. Pra mim é muito importante voltar pra casa sempre. Eu sou de Santa Catarina, enfim, tô morando agora em São Paulo e voltar pra casa pelo menos uma vez no mês me renova todas as energias, assim. E eu sabia que morando em Ribeirão ia ser muito difícil. Então, independente de ser qualquer outro serviço, porque muita gente podia pensar, nossa, mas era USP, né? USP, olha o peso dessa palavra. Não, tipo, em Ribeirão eu ia ter muita dificuldade de voltar pra casa, seja dificuldade financeira pelo preço da passagem, seja pela localização, e aquilo fazia sentido pra mim. E outra história, assim, que eu gosto muito de lembrar, eu tinha uma professora maravilhosa lá de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, a Simone, professora de endócrino. Ela é maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Simone, não sei se você tá ouvindo, mas ó, né? Ela grande inclusive fez clínica. Alô, Simone, beijo, Simone. Clínica endócrino na Unicamp. E quando a gente veio pra São Paulo, veio eu, meu namorado, alguns amigos, enfim. Mas meu namorado tinha passado na Unicamp e na Santa Casa. E ele ficou muito indeciso, assim, pelo nome, né? Nossa, Unicamp tem um peso nacional e lá a gente não conhecia tanto a Santa Casa. A gente sabia por outras pessoas que já tinham prestado aqui. E teve bastante cobrança do ponto de vista de família. Também a gente fala, nossa, mas você vai deixar a vaga da Unicamp? O que você vai escolher? E ele mandou mensagem para alguns professores da faculdade e um deles foi a Simone por ela ter feito o Unicamp. Ela, assim, de fato, não tem comparação. Eu acho que a Unicamp tem uma das melhores residências de clínica médica do país, se não a melhor. Na Sub tem até... Na Sub tem até... Melhor do país, né? Encerramos o podcast por aí. Não, é isso. Discordo. Em outros serviços tem até subespecialidades melhores, mas de Unicamp, de clínica médica, eu acho uma residência muito boa, mas a residência não é só isso. A residência é um período muito difícil, é um período muito desgastante, e estar perto de pessoas que são importantes pra você vai fazer toda a diferença pra viver esse processo. E de fato, assim, meu namorado escolheu ficar perto de mim. Óbvio. Cadê a sonoplastia, né? Não, mas brincadeiras à parte, assim, ele topou vir pra São Paulo, e não só por causa de mim, por conta de todos esses outros amigos que tinham vindo. Ele é extremamente realizado com a residência na Santa Casa, hoje ele já terminou, mas ele ficou muito feliz, assim, e de fato mostrou, na residência da Santa Casa, enquanto eu fazia residência no HC, tinha semana que a gente não se via. Então imagina se tivesse, assim, morando junto. Então imagina se a gente tivesse cada um num canto, né? E são coisas que a gente não para pra pensar no processo de decisão e que depois podem mudar completamente a forma como a gente leva a residência, né? Tem uma questão que eu acho que vale a pena apontar também, que talvez seja um pouco polêmica. Alô, polêmica, vai começar. Com relação a motivos de decisão, esses argumentos que vocês venham a ter, eu acho que a gente fala, poxa, mas esse argumento, algumas pessoas podem pensar que é um argumento pífio, que não é um argumento bom. Assim, vocês têm que lembrar que o argumento, ele é de vocês. Então, não importa, a gente fala, pô, é sempre importante estar perto dos seus amigos, estar perto da sua família, é essencial. Mas a gente sabe que não é sempre que é de absoluto auxílio. Às vezes tem situações em que mais atrapalha do que ajuda mesmo. E no meu caso, felizmente nunca aconteceu isso, mas já tiveram amigos meus que tiveram tretas familiares assim absurdas por conta disso, de pressão da família para fazer instituição lugar A ou lugar B, especialidade A ou especialidade B. E é importante que vocês tenham esse senso crítico de dizer que a família, mesmo sendo, sua mãe, ela não tá 100% certa o tempo todo, ela não vive sua carreira, ela não vive sua realidade, ela não vai clinicar para você, não vai trabalhar para você. Então, é importante fazer essa diferenciação na hora de decidir também. Às vezes atrapalha e o sucesso vai ser todo teu e o fracasso vai ser todo teu também, né? Não vamos ficar transferindo culpa, sentimentos, nem nada disso. Então, isso é... Não, e mais que isso, tem muito aluno que fala pra gente também que quer mudar de cidade porque quer se afastar um pouco dos pais, né? Quer ganhar independência, quer
aprender a viver sozinho. E é isso, é o seu argumento. Não tem nenhum argumento que é maior ou melhor que o outro. Certo ou errado. Não é da melhor instituição que é feito o médico, não faz você o melhor ou o pior médico. Então, é o seu argumento, sempre sobre o seu argumento. E tomando cuidado com isso também, dessa ansiedade, né? A gente fala isso todo episódio, né, Aninha? A gente vai ter um episódio só para falar sobre saúde mental. Acho que, Scott, se você quiser falar como que foi o seu processo de lidar com a ansiedade, como está sendo esse processo de lidar com a ansiedade, assim, não é mais com um edital que sai, que não sai, que Covid que vem, que não vem, que fecha a prova, abre prova e não sei o quê. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência. Eu acho que foi uma coisa que dá pra fazer um comparativo legal. Como foi a minha prova pro R1, como tá sendo agora a minha prova pro R3, como é que foi esse gap. Quando eu fui prestar minha prova pro R1, eu tava, assim, absurdamente pressionada, porque todos os meus amigos, todo o pessoal da minha faculdade, o pessoal da minha sala, já estavam todos em suas respectivas residências. Então eu tava meio que... do meu círculo de amigos, tiveram, sei lá, 3 pessoas só que não passaram e nós somos em 9. Então eu tava, assim, preocupada, tava naquela vibe de ou vai ou racha. E não vou dizer que foi uma experiência agradável, tudo bem, eu passei na Unicamp, passei tranquila, mas foi assim, eu sabia que eu poderia ter feito isso de uma maneira mais calma, que eu poderia ter ido, inclusive, melhor na própria prova se eu tivesse a noção, a cabeça que eu tenho hoje. E depois do que aconteceu do ano passado, quando eu prestei cardiovascular, eu meio que dei um reset mental, assim, bem relevante nesse sentido. Porque é uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, tudo bem, supondo que eu não passe na prova, como não passei ano passado por tão pouco, é o fim do mundo? Não, não foi o fim do mundo. Tipo, eu não passei na prova, eu vim pra Medway e aconteceu isso. E assim, caramba, foi fantástico, tá sendo excelente. Então, assim, se perguntar... A Ana está emocionada de estar na Medway, dá pra ver, ela tá até chorando, gente. Olhos marejados. Olhos marejados. Gente, pena que vocês não conseguem ver isso. Mas não é o fim do mundo. Não é assim, não é que nem um vestibular, que você, não passei no vestibular e aí eu sou o quê? Não, a gente ainda é médico, a gente ainda, no meu caso, eu já era especialista, vocês já são médicos, são médicos muito bons e vão continuar sendo, independente do que essa prova disser pra vocês. Então, quando eu tive esse insight, essa coisa de, poxa, não acabou, não é? O mundo não terminou. Eu acho que eu acabei levando as coisas de uma maneira muito mais tranquila. Claro que sim, você ainda fica preocupado, meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer... Sim, você tem suas obrigações, suas metas, seus resultados, entre aspas, a cumprir, mas você tem que prestar atenção que, assim, se você não está conseguindo chegar onde você quer chegar, por que está acontecendo isso? Será que essa ansiedade está prejudicando de alguma forma? Será que tem outra coisa que você pode fazer além de estudar? Porque, como é que eu consigo aumentar minha nota? Bastante gente pergunta isso. Como que eu consigo melhorar meu desempenho, tal. Estudar não é a única maneira, não é a única coisa que vai melhorar seu desempenho. E estudar mais também pode ser que... Pode ser um tiro no pé, inclusive, mas... dependendo do momento que você está vivendo. Né? Exato. Coisa tem que levar muito em conta. O pessoal fala, poxa, agora é hora de dar o gás final, porque falta um pouquíssimo tempo para a prova. Cara, você vai dar o gás final, você vai chegar na prova cansado. Então, assim, pesar muito isso de como que tá o meu emocional, como que tá os arredores, não só a parte do centro, que é a teoria, tudo que vocês estão estudando, mas o resto. Todos os chakras têm que estar alinhados. Não, então, mas assim, essa preocupação é muito essencial, assim, a gente sabe que os estudantes de medicina são um grupo extremamente acometido por problemas de saúde mental e, infelizmente, mesmo entre o nosso grupo, assim, entre o nosso ciclo social, é algo que tem muito tabu, muito preconceito envolvido, assim. E se a gente, que tecnicamente, né, é uma classe orientada, bem instruída, sabe que não era para ter nenhum tipo de comportamento pejorativo sobre fala em tratamento e nada disso, e isso acontece, imagina fora. Então, muita gente, assim, nossa, eu preciso de um apoio psicológico para essa fase, eu preciso de medicação para essa fase, que seja, na maioria das vezes, muito mais apoio psicológico do que a medicação em si, né? Mas eu preciso e eu não consigo abrir para ninguém que eu preciso.
Ou eu vou ser julgada por isso, tipo, nossa, ela tá indo no psicólogo. Gente... Eu vou ver no psicólogo, gente. Isso! Terapia semanal. É isso. Aliás, meu terapeuta Luiz, eu te amo, tá? Também sou apaixonado pelo meu terapeuta, gente. Maravilhoso. Eu acho que... Eu estou procurando um. As recomendações. Assim, eu acho que uma grande relutância que a gente tem mesmo, não com relação ao julgamento externo, nada disso, mas a gente admitir que a gente precisa de ajuda. Porque o médico, ele é um cara meio super-herói, assim. Então ele fala, não, eu vou dar conta, vai dar certo e tal. E assim, não é fraqueza, não é falar, poxa, eu sou incapaz. Não é. Inclusive, você reconhecer as suas fraquezas, você procurar melhorar, procurar se ancorar em coisas que vão te dar segurança, é um ponto forte, não é um ponto fraco. Então, é uma coisa que tem que ser levada em conta, sim. É uma coisa que a gente tem que... Pô, você acha que tá precisando de ajuda? Não é... Pergunta pra alguém, ajude outras pessoas e se ajude. Não deixa também de se ajudar porque você quer ajudar todo mundo. Também não queira salvar o mundo sem antes se salvar. Então, acho que é o avião, né? Primeiro, antes de colocar a máscara na pessoa do lado, coloque a máscara em você. Sim, com certeza. E assim, sempre dá tempo, né? A prova de residência sempre vai acontecer. A gente tendo passado agora ou não, obviamente que ninguém tá aqui pra desestimular nem nada disso. Tá todo mundo em busca de um único objetivo e todo mundo tá lutando por ele. Mas é muito importante que a gente perceba que o caminho é sempre tão importante ou até mais importante do que o final, do que a chegada. Então, desde a fase de preparação para alcançar a residência, desde a residência para virar especialista, né? A gente sempre fica depositando o sonho no quando. Quando eu for tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu for tal coisa, eu faço tal coisa. E nunca chega. É tipo ter filho, né? A gente vai se programando, assim, quando acontecer tal coisa, eu tenho. A gente que cara pálida. Não, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. A tradição. Justo. Eu acho que é uma coisa também que precisa ser levada em conta. A gente vê, que nem eu falei, na época que eu tava precisando no R1, que eu via todos os meus amigos entrando no R1, e depois a mesma coisa, quando eu terminei a residência de clínica, eu via meus amigos entrando no R3, entrando no R4, a gente acabando o R4 já, e você dá uma sensação de falar, poxa, mas eles estão indo e eu... Não, essa ideia de eles estão indo e eu tô ficando para trás, acho que é a maior mentira que a gente pode se contar, porque a gente não pode comparar caminhos, acho que cada caminho é único, então se você quiser falar, poxa, eu vou largar tudo e vou prestar outra residência, nada a ver, que nem eu estava quase fazendo. É um direito seu. Se você colocar os prós e contras na balança e achar que vale a pena, então vale a pena. E se você fizer isso, achar que vale a pena, e no meio do caminho você falar, não vale a pena, tudo bem, volta. Entendeu? Retomadas, e você não precisa seguir o mesmo caminho. Não, mas eu já decidi, agora eu vou até o final. Não tem problema você mudar de ideia. Em nenhum momento. Só muda de opinião quem tem uma, né? É isso. Não, e tem vários momentos, eu acho que é importante a gente falar aqui, né, que existem vários momentos que a gente pensa em desistir. Não só da preparação para a prova de residência, mas na residência, gente, eu acordava, tinha dia na residência e falava, hoje eu não vou. É isso, parei por aqui, não tô indo. Hoje eu vou estar no estágio que a Ana tá, eu não quero. Não vou mais, pelo amor de Deus. Não aguento mais aquele Então, é isso, é o que você está disposto a passar para atingir o seu objetivo, né? Então, a cada dia é uma escolha de continuar essa preparação. E vão ter dias que a gente vai esmorecer, é comum, né? É normal, isso é esperado da gente. Sim. Aí a gente vai reerguer a nossa cabeça, né? Como é que é? Levanta a cabeça, que a coroa é pesada. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Então é isso, levantar a cabeça, princesonas e princesões. Tem que levantar a cabeça todo dia, não só na preparação da residência, mas isso é um aprendizado para a residência. Sim. A residência é um teste de resiliência, é um teste de autoconhecimento também, para saber se você tem dentro de você aquilo que é preciso para você chegar no final daquela jornada. E mostrar a vulnerabilidade também é extremamente importante, né? Se permitir ser vulnerável. Porque nessa do que a Ana falou, gente, médico é super-herói, médico resolve tudo, então acaba não admitindo que não consiga ser resolutivo. Isso gera uma alta cobrança gigantesca, assim. E a gente deposita não só a nossa própria a cobrança pessoal, né? De tipo, não, eu preciso, eu quero, mas dos outros também. Então, a gente começa a pensar em coisas que, na verdade, não acontecem, sabe? Teu pai e tua mãe não vão te amar menos porque você não passou na prova de residência, mas a gente começa a pensar desse jeito, especialmente assim, nossa, eu tenho um pai e uma mãe que são médicos, que passaram em tal lugar, se eu não passar vai ser uma vergonha. Meu professor tá me estimulando, meu professor falou muito pra eu ir pra aquela instituição e tal. Não, de novo, sabe? O que é importante pra você...
cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, assim, né? O processo de aprendizagem, o caminho faz muito sentido por conta disso, né? E o que a gente não deve fazer, Ana Scott? Eu chamo a Ana Clara de Scott, pessoal, porque era o apelido dela de faculdade. Eu não sei, acho que eu devo ter chamado umas 7 vezes já no... De Scott, nem apresentou. O pessoal fica, Scott? Quem é o quarto integrante, né? É minha outra personalidade. Então, eu acho que... Assim, eu vou dizer que não existe um certo e errado, mas existem coisas que a gente não... Existem alguns comportamentos que a gente acaba tendo que talvez não sejam tão benéficos para nós. Eu vi muitos amigos, eu mesma, quando eu fui para estágio, eu fiz isso, que usavam estimulante, tipo Ritalina, essas coisas. Um clássico. Véspera da prova, um clássico. E virando a noite estudando, esquecendo de dormir, comendo mal. Então, assim, você acaba... Você fala, não, tô priorizando o meu estudo. Tá, mas qual é o rendimento desse estudo que você está fazendo 5 horas da manhã, virado, com 50 mg de Ritalina e café, e o que você está fazendo? E o importante é que isso nunca acaba, né, Ana? Sempre vai ter um motivo para ser só. Então, no vestibular, era só até passar no vestibular. Durante a faculdade, é só para dar conta do conteúdo na véspera da prova, já que você não conseguiu estudar durante o semestre, porque é tudo corrido. Depois, na residência, é só até passar na primeira, na segunda, na terceira. Depois, só enquanto precisa se concentrar para dar aula no congresso. E o é aquele estágio mais difícil, só enquanto durar o estágio. E assim, importante fazer uma ressalva, não tô demonizando a medicação, obviamente, até porque, enfim, eu acho que existem indicações precisas, mas falando de pessoas que arrumam do nada, porque existe mercado clandestino aí, etc. Então, você fazer um uso de um boost artificial para atingir um desempenho que você poderia estar atingindo com outras maneiras mais orgânicas de serem feitas. Outra coisa que também acontece bastante, que inclusive é um gatilho para piora de saúde mental, é isolamento. Tipo, a gente sabe que é um período que você acaba abrindo mão de certas coisas, deixando de sair tanto quanto você saía, ver alguns amigos. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer isso nunca mais. Fala, olha, gente, eu vou começar aqui a estudar em janeiro, vejo vocês só ano que vem. Não faz isso. Quanta coisa acontece nesse ano? Não faz isso. Porque se isolar também não vai ser opção. A gente não vive sozinho, ninguém vive sozinho, ainda mais nesse período mais difícil. Então, também não recomendo fazer isso. E acho que, principalmente, tem também os dois lados da moeda. Quando a gente começa a ter um desempenho um pouco pior do que a gente imagina, a gente fica frustrado. E as pessoas lidam com frustrações de maneiras distintas. Não longe de mim julgar ninguém, mas as pessoas começam a ir a certo caminho, desistir de estudar menos, falar, hoje eu vou sair, vou encher a cara, Você acaba se sabotando mesmo. Porque... Desiste de prestar outras provas, Exato. Às vezes, né? Porque você acaba não sabendo lidar com aquela frustração. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ver um dia depois do outro. Então, hoje foi ruim. Não, tudo bem, mas amanhã pode ser que não seja. Amanhã pode ser que seja ruim também, mas aí a gente vai revendo. Não tem uma coisa... É não desistir, não ter esse comportamento de... Não, agora já foi, eu vou jogar pro alto. E tudo bem, as pessoas desistem? Sim. Mas as pessoas desistem por quê, entendeu? Tem que pensar muito bem o que você está abrindo mão. E por que você está fazendo isso. Então, acho que são coisas aí do que eu não faria, principalmente, dessa de sempre se lembrar do caminho que você está seguindo, do que você está fazendo e de por que você está fazendo isso. Quem é você e por que isso faz sentido para você. Acho que isso é a mensagem principal aí que fica. Excelente. Lembrando que a gente vai ter um episódio só voltado para saúde mental, que a gente vai aprofundar isso também. Mas perfeito. Acho que fechou com chave de ouro. Acho que fiquei até tocado. Ele tá chorando aqui, gente. Obrigada, Ana. Acho que foi muito importante, assim. Tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também ficou com a mesma sensação. Sim, com certeza. Bom, agora que a gente já tem os desesperados, talvez um pouco menos desesperados, chegou o momento de dar aquela desanuviada, né, Aninha? Vamos chegar no momento que a gente adora, né, Marcão? Com certeza. É esse momento. Chegou o momento em que a gente faz uma recomendação. É isso aí. Ana Scott, você, como nossa convidada de honra, por favor, recomende aí para os nossos ouvintes. Qualquer coisa. Vamos lá, pessoal. Eu posso fazer recomendações de música? Pode. Bom, a minha recomendação de música é o primeiro álbum do João, que é o Pirata, que saiu, acho que foi semana passada.
sou apaixonada por ele, então é um álbum excelente. É meio sofrido, mas é muito bom, eu gosto muito dele. E seriados, vamos ver. Eu tenho assistido You, que saiu a 3ª temporada recentemente, tá maravilhosa. Maravilhosa. Tá boa? Eu assisti a primeira e a segunda, senão a terceira vai dar uma seguradinha. Tá muito boa. Assim, maratonei, sou suspeita pra falar. E uma surpresa agradável, que foi Alice in Borderland. Que eu tava órfã de Round 6, né? Eu tava muito chateada. E aí falaram, muito parecido. Fui assistir, não é parecido, é melhor. É melhor. Nossa senhora. E Alice in Borderland é muito bom. Então, pro pessoal que quiser dar uma aliviada, esquecer um pouco das coisas, vale bastante a pena. São episódios rápidos e bem dinâmicos, então dá pra pegar uma pilha boa. Boa. E você, Aninha? Eu vou sugerir um lugar pro povo vir quando estiver fazendo prova aqui em São Paulo. Acho que vale a pena conhecer, especialmente quem estiver fazendo prova no sábado, for ficar até domingo, ou for fazer prova no domingo de manhã mesmo. Tem uma feirinha na Liberdade no domingo, que é bem legal, seja pra conhecer a cultura, seja pra comer comida gostosa. Acho que faz muito sentido. Fica aí a recomendação pra quem estiver em São Paulo, conhecer alguns dos pontos turísticos, né? Porque eu, de ponto turístico, eu gosto de recomendar praia, gente. Mas aqui não tem praia, entendeu? Nada de praia. Não, realmente, a Feirinha da Liberdade é maravilhosa, gente. É pertíssimo de casa, eu vou quase toda semana. Maravilhoso. Quero. Eu vou recomendar, então, já que você recomendou um álbum, também vou recomendar, amo o João, mas eu vou recomendar o álbum novo do Caetano Veloso, que chama Meu Coco. É maravilhoso, tá muito gostoso de ouvir. Ele não perde a graça, Caetano Veloso, ele é maravilhoso demais. E um podcast também, já que nós estamos nessa pegada... do mundo dos podcasts, aí tem um podcast que chama Não Inviabilize. É um podcast muito divertido, muito leve, assim, vale muito a pena ouvirem. Não é publi, gente. Não é publi, a gente não recebe nem do Caetano. Infelizmente. Spotify me patrocina. Exato. Mas fica aí a nossa recomendação, certo? Ai, gente, muito bom esse episódio. Acho que o pessoal realmente precisa saber um pouco como escapar do desespero nessa reta final. E só tenho a agradecer, Ana, pela tua presença. Acho que foi essencial tudo que tu teve pra comentar, pra acrescentar. Não tenho dúvidas que vai ser de grande valia pra todo mundo. Com certeza. Deixo também meu agradecimento especial, Ana. Quer dizer, quantas Anas, né? Com certeza o pessoal vai aproveitar muito das dicas, das suas experiências que você compartilhou aqui, da sua vivência. Eu acho que é sobre isso e tá tudo bem. Eu ia fazer essa finalização. Não, eu queria agradecer pelo convite, dizer que estou à disposição sempre que vocês quiserem. Foi muito legal mesmo e eu espero que vocês fiquem mais tranquilos, que isso ajude vocês de alguma forma. E estamos aí para quem quiser tirar dúvida, conversar, só chamar. Amém. E, gente, a gente gosta de saber também o que vocês estão achando do nosso podcast. Então, quem tiver algum feedback, qualquer coisa pra orientar, o que vocês querem ouvir, enfim, é só procurar a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio e mandar o feedback. Combinado? É isso aí. E as provas estão chegando, algumas delas já chegaram, já passaram, inclusive. Já passaram. Tomara que não um rolo compressor. Caca crying. Então, não perde os episódios dessa temporada do Projeto R1 São Paulo, que a gente tá fazendo com todo o carinho aí pra vocês. E ajuda a gente a chegar naquele seu amigo que talvez precise ouvir essas palavras que a gente traz pra vocês aqui. Manda pra galera, real. Gente, beijão, muito obrigada, boas provas. Boas provas, galera. Valeu, pessoal, boas provas, abraço.